Olá, olá, bom dia! Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso bate-papo, essa mini live. Eu tive aqui uma pausazinha nos atendimentos e aí eu pensei, eu preciso de fazer uma mini live sobre este assunto. Vamos ver se vai entrar alguém. Bom, como vocês sabem, eu acho muito legal quando entra alguém, até porque dá para bater um papo, né? É muito agradável estar próximo e me sentir próximo de você. Mas se não entrar ninguém, eu vou deixar o conteúdo aqui e depois você vai entrar em contato com esse conteúdo, ok? Tudo que eu trago para vocês é fruto de pesquisas, é fruto de algo que eu faço, que eu experimento e que eu acredito. Então, eu vou falar de um assunto que eu tenho falado muito, ok? E por que eu vou falar? Por que eu resolvi mais uma vez gravar essa mini live sobre este assunto? Porque eu tive um amigo da área, né, um psicólogo e também coach, e ele me perguntou, puxa César, por que você tem falado tanto deste assunto? E aí eu falei para ele o motivo que eu tenho falado tanto sobre este assunto. E é exatamente este motivo que eu vou trazer para você agora. Bom, deixa eu ver aqui, não estou conseguindo olhar aqui pelo computador, deixa eu ver pelo celular se eu consigo acompanhar quem está aí comigo. Gente, eu prometo que são poucos minutos, 15, 20 minutinhos aí, a gente faz essa... Opa, cheguei aqui, deixa eu abaixar aqui o volume. Bom, muito bom. Temos aí algumas pessoas. Só para eu compreender, gente, para ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo, estão me vendo, tá legal? Coloca aí só para a gente começar para valer. Tá bom? Coloquem aí e aí a gente já começa. A internet aqui está muito fraca. Então, caso caia a conexão, eu vou voltar para falar desse assunto. E, claro, caso a sua conexão não esteja bem, aperte aí o F5, atualize, para a gente continuar batendo esse papo. Ô meu amigo, Abraão Campelo, psicólogo, peneleiro, seja muito bem-vindo, hipnólogo. Oi Giovana, bem-vinda, duas Giovanas, uma do ladinho da outra, Giovana Viana e Giovana Santana, minha sobrinha. Fabiano Augusto, muito bem-vindo. Oi, Flávia. Manda bala, Flávia. Vou fazer agora. Oi, Marilene. Seja muito bem-vinda. Oi, Jaqueline. Seja muito bem-vinda, minha querida. Gente, é o seguinte. Eu tenho visto e ouvido muitas pessoas falarem sobre este assunto e é um assunto muito importante mesmo. Mas, algumas vezes, nós relegamos este assunto a alguns profissionais muito específicos. Vocês sabem do que eu vou falar ou não? Aqui na live eu coloquei ao vivo dificuldade de concentração e de memória, dor de cabeça, indisposição e insônia. A solução pode ser mais fácil do que você imagina. Bom, este assunto pode ser abordado de diversas formas. Agora, aquilo que eu vou falar agora, eu confesso que vocês talvez irão se surpreender. Porque é uma coisa muito simples, mas nós podemos sofrer desses males que eu acabei de descrever. Bom, já peço a vocês desde já, quem ainda não curtiu a minha fanpage, deixa eu colocar aqui a fanpage. Se você não curtiu, por gentileza, curta a fanpage. Por quê? Primeiro, tá aí, ó, fanpage Insight, Instituto de Empoderamento Humano. Porque daqui a pouquinho eu vou fazer as lives só lá, na fanpage. Até por conta do número de pessoas. Oi, Cristiane, bem-vinda! Se você também ainda não curtiu, por gentileza, curta lá o meu canal no YouTube. Também vou começar a fazer live pelo YouTube. E todas essas lives que eu faço aqui no Facebook, eu jogo para lá também. Por quê? Porque algumas pessoas querem compartilhar esse conteúdo, mas nem todo mundo tem o Facebook. Por isso que eu acho que seria muito bom e válido
você curtir o meu canal lá no YouTube e depois compartilhar o link de lá com as pessoas, tá bom? Gente, olha só. Vocês viram que o assunto é interessante, né? Dificuldade de concentração, dificuldade de memória, dor de cabeça, insônia e tantos outros malefícios. A solução pode estar muito mais perto e fácil do que você imagina, ok? Olha só. Todos os organismos vivos, todos, apresentam em média de 50% a 90% de água em si mesmo. Todos os organismos vivos. O próprio corpo humano ele é constituído de mais ou menos em torno de 70% só água. 70% do seu corpo é constituído por água. Para que serve a água no nosso corpo? Ela hidrata, a água lubrifica, aquece, transporta uma porção de nutrientes, elimina toxinas, que mais? Repõe energia, entre tantas outras utilidades. Mas algumas pesquisas recentes têm constatado algumas coisas que realmente eu confesso a vocês que quanto mais eu tenho estudado sobre este assunto, mais eu tenho me encantado e percebido como isto é eficaz. Oi, Odécio, seja muito bem-vindo. Garcia, muito bem-vindo, meu querido. Sejam muito bem-vindos. Então, quanto mais eu tenho estudado sobre este assunto, mais eu tenho me encantado e percebido como é simples algumas coisas que nós não valorizamos tanto. Gente, olha só. Para vocês terem noção, um indivíduo adulto, ele perde por dia em condições normais. Então, imagine que essa pessoa está numa condição normal, não está doente. Numa condição normal, o indivíduo perde, em média, 2,5 litros de água, ok? Só para você ter noção, cerca de 800 ml elimina pela transpiração, expiração e urina. Gente, quase 1 litro nós despendemos do nosso corpo através da expiração, transpiração e urina. Cerca de 1,2 litros, ok? Disto soma-se também a formas de transpiração. Mais de 600 ml através da evacuação. Resumindo, nós perdemos por dia cerca de 2,5 litros d'água. E aí? Como é que nós vamos recompor tudo isto? Por esse motivo, um adulto normal deveria beber no mínimo 25 ml de água quilo. Ou, se você quiser aí ficar no mínimo hidratado, um copo de 200 ml por hora. Primeiro, gente, não adianta você tomar 2 litros de uma vez. Tem gente que fala, eu bebo muita água, quando eu vou beber é 2 litros. Por que não adianta? Porque o nosso estômago, ele não consegue utilizar essa quantidade de água muito grande. E aí, o excesso de água vai para onde? Vai para a urina, ok? Então, um copo, 200 ml por hora, que aí vai dar um pouquinho mais de 2 litros, ou 25, 30 ml por quilo. Então, você pega o seu quilo, multiplica por 25 ml, e aí você vai ter uma quantidade muito boa de água no seu organismo. Então vamos lá, o corpo humano ele tem por volta de 70 a 75% de água. Quando a gente nasce, nós temos aproximadamente até 80%. O indivíduo saudável, então, ele tem 70, 60% de água. Tá? Então a água compõe grande parte do nosso corpo. Você sabia que 77% do nosso cérebro é água? Ok? Então, dos órgãos do corpo humano, ele realmente é o órgão que tem mais água. O líquido cranial ele é importantíssimo, porque além dele conduzir nutrientes, ele serve de almofadinha contra choques. Então, se você cai, se você bate com a cabeça, a água é importantíssima no cérebro, porque funciona aí como essa almofadinha.
Aline Quintino, até bebi água agora. Aline, precisa beber mesmo, ok? Mesmo. Porque realmente toda a nossa saúde, eu vou falar agora, depende disso. Eu fiz uma live esses dias com o tema hidrate-se, mas não se mate. Que eu falei da importância de beber água com limão e da importância de não tomar refrigerante. Se você tiver dúvidas sobre isso, dê uma olhadinha aí. Tem aqui na minha fanpage, tá aqui. Na fanpage tem também, mas aqui na minha linha do tempo, na minha página pessoal e tem também lá no YouTube. Lá no YouTube tem essa live. Então eu indiquei que ao longo do dia, pelo menos 1 litro desta água que você for tomar, tome com o limão. O limão, fazendo uso do limão espremido mesmo, em jejum, elimina toxina, regula nosso metabolismo, evita a ação negativa dos radicais livres. O limão ele deixa o nosso corpo mais alcalino, menos ácido. Eu falei na live da semana passada que o organismo muito ácido é propício à doença. Porque quanto mais ácido está o organismo, menos oxigênio tem. Então, se você quiser saber mais sobre isso, assista a live que eu fiz na semana passada e assista a mini live que eu fiz também com o tema hidrate-se e não se mate, ok? Mas o assunto é outro. Por que eu coloquei este nome na live? Eu vou falar agora para vocês. Gente, eu estou encantado com esse assunto e por quê? Preste atenção. Estudos recentes, depois quem quiser eu posso até encaminhar esse estudo, ele tem demonstrado que a falta de água no organismo pode gerar distúrbio de concentração, distúrbio do sono, problema de memória prejudicada, perda de disposição para a realização de atividades diárias e que a falta de água pode ocasionar todos esses sintomas. Quem tem alguma percepção aí que a falta de água pode ocasionar todos esses sintomas? Coloca aí. Por que você acha que o organismo tendo uma baixa quantidade de líquido de água, ele pode desencadear este monte de sintomas como eu coloquei há pouco? Dificuldade de concentração, dificuldade de memória, dor de cabeça forte e frequente, enxaqueca, indisposição, insônia. Por quê, hein? Coloque aí, por gentileza. Por que vocês acham que a falta de água pode ocasionar todos estes sintomas? Coloque aí, só para eu ter uma noção. Aqui a internet, como eu falei, ela está um pouco lentinha. Nós já temos um pequeno delayzinho do próprio Facebook. E claro, tem o delay aqui da internet também, que está meio fraca. Vamos ver se vocês responderam por que vocês acreditam que a falta de água pode ocasionar todos esses sintomas que eu coloquei há pouco. Gente, e se você está gostando, bota coraçãozinho aí. E por quê? Quanto mais coraçãozinho você coloca, mais esta live aparece no feed de notícia das pessoas que me conhecem, das pessoas que seguem ou me têm como amigo. Então, coloca coraçãozinho aí, ok? E claro, se você puder e acreditar que esta informação pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilhe essa live, marque as pessoas, compartilhe, convide alguém, aí dá para você convidar uma pessoa específica. Se você colocar aí em compartilhar, você consegue convidar pessoas específicas. Acho que ele entra em deficiência pela falta d'água, a Flávia colocou. Gente, eu vou resumir. Por que estes estudos recentes têm dito que a falta de água no organismo pode ocasionar distúrbio de concentração, sono, memória, perda de disposição das atividades diárias e tantas outras coisas? Eu posso até falar, eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Pode ocasionar também... não sei se eu falo agora. Não sei se tem menores aí escutando ou não. Não sei se eu conto. Vou contar. Falta de água pode ocasionar dificuldade de ereção. E por que pode ocasionar dificuldade de ereção? Pelo mesmo motivo que pode ocasionar dificuldade de concentração, dificuldade de memória, dor de cabeça forte frequente e indisposição para as atividades diárias, do dia a dia.
Desestruturação das células, a Cristiane Grace colocou. Também, é óbvio, se eu tenho baixa hidratação no meu corpo, eu tenho excesso de toxina. Mas eu quero compartilhar algo muito especial com vocês que eu tenho descoberto agora nas pesquisas. E que tem tudo a ver com a minha profissão psicólogo e coach. Olha só, gente. O sangue de pessoas que se hidratam pouco, que tem uma baixa ingestão de água, o sangue destas pessoas, ele é muito mais viscoso, ele é muito mais grosso. Pensem comigo. Você já tomou aquele milkshake? Quem já tomou milkshake? Coloca aí. Eu não vou falar o nome lá da lanchonete que serve essa porcaria, porque você sabe que é porcaria isso. Mas se você já tomou milkshake, você já tomou milkshake? Quem já tomou milkshake aí? Ao invés de levantar a mão, escreve aí, eu já tomei milkshake. Coloque aí. Se você já tomou milkshake, pergunto, qual é a grossura do canudo do milkshake? Como que é o canudo? É aquele canudinho fininho? É aquele canudinho que tem uma corzinha só? Não. E por que não é? Porque aquele canudinho fininho, ele não dá conta para você sugar o milkshake, porque é muito espesso. Vitoriano Alves, eu já tomei. Então você sabe, Vitoriano, do que eu estou falando. O milkshake, ele é espesso, ele é viscoso. Então, a Giovana Santana, sobrinha, ela também já tomou. Se você tomar o milkshake com aquele canudinho fininho, não vai rolar. E por quê? Porque ele é muito grosso, ele é muito viscoso. Agora imagine o seguinte, como é que o nosso sangue viscoso, porque se você se hidrata mal, o sangue é mais viscoso, o Décio diz que já tomou vários. Se o sangue ele é muito mais viscoso, espesso, ele vai ter dificuldade de passar pelas veias. De maneira especial pelas veias mais finas e pelas extremidades do corpo. Olha só. As veias do cérebro são finas ou são da grossura do canudinho lá do milkshake? São finas. Então, se estas veias da cabeça de cima e da cabeça de baixo são fininhas, como é que um sangue viscoso vai passar por elas? Não vai. Não vai passar. Ele vai ter dificuldade para passar. O sangue viscoso tem dificuldade de passar pelas veias. E aí, gente, vocês já sabem o resultado. Qual vai ser o resultado? Falta de oxigenação no cérebro, porque quem leva oxigênio para o cérebro é o sangue. Se eu tenho uma circulação de sangue difícil de chegar lá no cérebro, tá difícil para chegar lá porque o sangue é viscoso, as veias são mais finas, vai faltar oxigenação. Faltando oxigenação, você pode ter aí problemas de esquecimento, problema de memória, problema de concentração, problema de atenção, desânimo. Você sabia que o exercício físico deixa o seu sangue extremamente oxigenado? A falta de exercício físico não o deixa. Então, gente, se você tomar pouca água, o seu sangue vai ficar viscoso. Se o seu sangue fica viscoso, você pode desenvolver uma porção de sintomas que, de início, parece ser outra coisa. Uma pesquisa recente de um médico americano, todos os pacientes dele, no primeiro momento que foram queixar-se de enxaqueca, que hoje nós temos um número muito grande de pessoas com enxaqueca, todas as pessoas que foram lá se queixar com ele de enxaqueca, ele conta de 10 pessoas, 7 estavam desidratadas apenas. A dor de cabeça forte e frequente não era nenhuma outra coisa senão a falta de hidratação. O sangue estava muito viscoso, o sangue estava com dificuldade de passar pelas veias e vasos, a pessoa tinha uma
uma baixa concentração de oxigênio no cérebro e aí ela havia desembocado nesse monte de sintomas. Então, gente, você precisa se hidratar. Por exemplo, lembra que eu falei agora há pouco da cabeça de cima e da de baixo? Então, imagine o seguinte, se o sangue está viscoso, como é que ele vai passar ali pelas veias do membro? Não vai. E aí, ó, não sobe. Então, gente, eu não estou dizendo que são todos os casos, ok? Mas, segundo pesquisas, alguns casos pode ser a falta de oxigenação de maneira especial, porque o sangue está viscoso e tem dificuldade de passar pelas veias. Então, gente, se você está gostando desse assunto até agora, já estou quase me direcionando para a conclusão. Aí, a Giovana falou, não sei porquê, mas algumas vezes já percebi que sinto dor de cabeça nos dias que tomo menos água. Perfeito, Giovana. E ó, Giovana, outra coisa, hein? Se você faz a ingestão de álcool, ou cerveja, ou vinho, ou qualquer outro álcool, você vai ter dor de cabeça também, ok? E por quê? Primeiro, a cerveja, no caso da cerveja, ela é diurética. Se você toma 1 litro de cerveja, você elimina, no mínimo, 1 litro e 200 ml. Então, 200 ml, que era do corpo, já foi eliminado para que aquele álcool da cerveja também seja eliminado pelas fezes. Gente, olha só. Se você tem uma baixa hidratação, você vai ter ressecamento dos olhos, ressecamento do tecido das vias aéreas, ok? Pela baixa umidade, aí vai sofrer lesões, vai ter sangramento, você tem muito mais possibilidade de ter conjuntivite, sinusite, bronquite, pneumonia. Pneumonia, gente. Vários casos de pneumonia têm a ver com essa falta de ingestão de água. Mulherada, excesso de cravo, excesso de espinhas. E por quê? Porque vai ter uma quantidade muito grande de toxina na pele. Que mais? Baixo aproveitamento das vitaminas e sais minerais. Não adianta você comer bem pra caramba se você não faz ingestão de água. E por quê? Porque vai ter um baixo aproveitamento das vitaminas e dos sais minerais. A falta de aproveitamento dessas vitaminas e sais pode te levar a ter cãibras, por exemplo. Dormência nos membros, perda de força muscular, problema ósseo, problema dental. No caso das mulheres, aumenta o sangramento vaginal. E tudo isso por quê? Pela falta de água. Olha só, gente. Você precisa de fazer um uso de uma quantidade boa de água. Mais uma vez, insisto. 1 copo, 200 ml por hora. Ok? 1 copinho, 200 ml por hora. Se você quiser ser mais pragmático, 25 a 30 ml por quilo. Ok? Você pega o seu quilo e multiplica 25 a 30 ml. Tudo bem? Você quer saber se você está tomando uma quantidade boa de água? Olha o seu xixi. Olha a sua urina. E por quê? Se a urina está numa coloração escura, você está usando pouca água. Se está mais clarinha, quase que incolor, quantidade boa de água. Evite excesso de álcool, qualquer bebida alcoólica. Evite, cancele, extinga refrigerante. Pra você ter noção, se você tomar 1 copinho desse, 200 ml de refrigerante, só para você empatar, ok? Porque o refrigerante deixa o corpo muito ácido. Só para você desempatar essa acidez, a acidez falta oxigênio também. E é uma abertura imensa para todos os tipos de doença, inclusive câncer. Eu falei isso na live da semana passada. Para você empatar 1 copinho de refrigerante que você beba, você precisa tomar 32 copos de água, só para empatar. Outra coisa, tanto o álcool presente nas cervejas, nos vinhos, como a cafeína também, presente no refrigerante, no próprio café, são diuréticos. Embora ajude a eliminar pelos rins todos os detritos metabólicos, porque é diurético, o que são detritos metabólicos? São detritos formados durante todo o trabalho muscular que o seu músculo está trabalhando e também processo de desintoxicação e filtragem. Toda bebida diurética elimina isto. Agora, obriga os rins a eliminar água e
sais minerais que deveriam ser retidos para compensar a desidratação. Então você vai tomar, sabe que você vai tomar um pouco de cerveja? Tomar água, pelo menos 20 minutos antes. Se você tomar uma cerveja, toma um copo d'água. Por quê? Porque aí você vai compensar essa falta de água no organismo. Tudo bem? Gente, por favor, lembro de uma coisa só, hein? A ingestão de água deve distanciar-se em pelo menos 30 minutos das refeições. Então você vai almoçar, bebe só 30 minutos antes ou 30 minutos depois. E se você está num processo de eliminar peso, dica de ouro, hein? Toma 30 minutos antes um copo de água com limão sem açúcar. E por quê? Porque o limão, ele dá a sensação de saciedade. Então se você toma antes, você come menos. E se você, depois de meia hora que almoçou, você toma outro copo de água com limão sem açúcar, ele prolonga aquela saciedade. Então, dica de ouro para vocês. E para encerrar, gente, outras pesquisas também. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa para verificar como que era feito a assimilação do corpo da medicação das drágeas. E aí, gente, é assustador a constatação. E por quê? Medicação oral que você toma ali com água, exemplo, anticoncepcional, qualquer tipo de reposição hormonal, antidepressivo, ok? Se você está tomando um remédio antidepressivo e também remédio antihipertensivo, para pessoas que estão tomando aquela medicação para controlar a pressão arterial, não alcançam o devido sucesso proposto se tiver uma baixa ingestão de água por parte do paciente, de quem está tomando. Então, se você não tomar ali a média prevista de água, um copo, 200 ml por hora ou 25 a 30 ml por quilo, se você não fizer uso, o remédio não vai fazer o efeito indicado. Por quê? Porque se tem uma baixa ingestão de água, o que acontece? A circulação da substância no organismo todo, pelo corpo todo, ela é comprometida. Se tem uma baixa circulação da substância pelo corpo, automaticamente a absorção do corpo dessa medicação vai ser muito menor. Atenção, no caso dos hipertensivos, o rim, ele tem um papel fundamental no controle da pressão sanguínea. Se você toma remédio para controle de hipertensão e não toma água, está quase empatando. E por quê? Porque o rim, ele tem um papel fundamental no controle da pressão sanguínea. Sendo assim, vamos lembrar que o rim, gente, ele é o único órgão do corpo humano que pode parar de receber sangue caso haja desidratação considerável. Quadro de pessoas completamente desidratada, o rim para de receber sangue. E aí você pode ter uma falência renal por falta de água. Então, atenção. É extremamente importante você fazer ingestão de água. Se você tem pressão alta, mais ainda. Se você toma medicação, mais ainda. Se você não quer broxar, mais ainda. Se você não quer ter problema de memória, mais ainda. Se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter felicidade, menos ainda. Tome água. Beba água. Hidrate-se e não se mate. Falta de água te mata. Excesso de álcool te mata. Refrigerante te mata. Evite todos esses males. Tá bom, gente? Puxa vida, gratidão imensa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu consiga responder. Tem que acabar, Camila. Depois você volta lá no início. Existe problema por excesso de água, César? Muitas pessoas falaram isso para mim. Sim, você não pode fazer uso mais de 3 litros de água. Uma pessoa, por exemplo, muito obesa, tem obesidade mórbida, se ela fizer uso de uma quantidade de água e o peso dela, como eu indiquei, 25 ml por litro, se ultrapassar 3 litros, pare nos 3 litros, porque senão você vai começar a perder sais, perder vitaminas, ok? Então, o stop
3 litros de água. É óbvio que o alimento tem água, ok? Mas nós precisamos, é indicado, 3 litros de líquidos. Se você tomar refrigerante, 1 copo, você tem que acrescentar 32 copos de água. Lembrando que não ultrapasse os 3 litros de água, ok? Gente, e por favor, vá ao médico, consulte o médico, vá ao nutricionista. Ele consegue primeiro, se você for num bom nutricionista, numa boa nutricionista, eu digo a minha nutricionista, a Valquíria, a Val, depois eu posso até colocar o contato dela aí, marcar ela nessa live. More, se você estiver aí online, More é meu More, né? A Fátima, minha marida. Se você estiver aí, More, coloca o link da nossa nutricionista, da Val. E aí, sem sombra de dúvidas, Camila Romani, toma 4 a 5 litros. Camila, menos, ok? 3 litros... 3 litros e meio no stop. E por quê? Porque senão você vai perder sais, você vai perder vitaminas, tá? Ô querido Benomi, seja muito bem-vindo, meu querido. Uma honra tê-lo aqui sempre. Gente, ó, se tem algum psicólogo aí, alguém da área da saúde, que queira dar um boom aí na vida profissional, conheça o Benomi. Ele trabalha de maneira especial com técnicas fantásticas, inovadoras da psicologia cognitiva comportamental, neurociência, hipnose. Tá? Ele tem uma porção aí de cursos. Eu tomo muitas vezes mais que 3 litros. Viviane, prima, cuidado, ok? Mais do que 3 litros e meio, você pode estar perdendo sais minerais, tá bom? Mas o mais importante, vá ao médico, vá à nutricionista. E por que nutricionista? Porque quando você chega lá, ela vai fazer o cálculo do seu peso numa balança especial que ela tem, nos aparelhos lá, e ela sabe exatamente quanto você tem de água, quanto você tem de gordura, quanto você tem de massa magra, quanto que pesa os seus ossos, e aí ela vai conseguir direcionar perfeitamente a quantidade de água que seria ideal para o teu corpo. Porque a quantidade de água que é ideal para o teu corpo pode não ser para mim. De repente tem uma pessoa que toma 4 litros de água e não perde sais. Quem pode saber disso? Ali, a nutricionista vai contribuir e o médico, tá bom? Mas acima de tudo, gente, hidrate-se e não se mate. Faça uso de água. Beba água, ok? Água de qualidade. Evite excesso de álcool. Elimine todo tipo de refrigerante. Tá bom? Gratidão imensa. Preciso ir embora. Forte abraço para vocês e foi muito bom estar aqui compartilhando mais um pouquinho com vocês. E, gente, acima de tudo, compartilhe essa live, ok? Vamos levar, de fato, saúde, qualidade de vida, autonomia e empoderamento para todas as pessoas. E lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz. Ah, uma coisa. Gente, a super live dessa semana será na quarta-feira. Deixa eu passar aqui para você o tema. Olha que tema incrível, gente. Vamos lá? Hábitos que turbinam o cérebro. Então, quarta-feira, às 20h30, super live com o tema Hábitos que turbinam o cérebro. Até lá, forte abraço, curta, compartilhe, lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz. Grande beijo, forte abraço, excelente e abençoada semana para você. Até mais!